Bem-vindos para a nossa segunda aula do nosso curso de Patrologia Patrística, onde então vamos começar a estudar os padres apostólicos. Dentre o primeiro é São Clemente de Roma ou São Clemente Romano. Os apóstolos morreram no século I, com exceção de São João Evangelista, que terá chegado a 100 e poucos anos. Chamam-se padres apostólicos aqueles escritores que, se não conviveram com os apóstolos, tiveram contato com imediatos discípulos dos mesmos, e por isso fazem ressoar muito vivamente o pensamento dos apóstolos. São eles São Clemente de Roma, Santo Inácio de Antioquia, São Policarpo de Esmirna, o Pseudo Barnabé, Pápias de Hierápolis, Hermas, e a estes autores também é costume acrescentar a Didaquê, catecismo de fins do século I ou início do século II. Os escritos dos padres apostólicos visam a instrução e exortação de uma ou mais comunidades cristãs ameaçadas pelo Império Romano, perseguidor desde 64, como também pela infiltração de falsas doutrinas ou ainda por problemas de índole moral decorrentes da fragilidade humana. Procuram mostrar a importância da salvação realizada por Cristo e recomendam a unidade pela comunhão dos fiéis com seus pastores hierárquicos. Tais escritos são elos intermediários entre os escritos do Novo Testamento, aos quais se assemelham por seu caráter simples e didático. E a literatura cristã posterior, característica esta que lhes confere valor e autoridade especiais. Então, comecemos nosso estudo pelo mais antigo desses escritores, São Clemente de Roma. Esses padres apostólicos, esses escritos dos padres apostólicos, compõem então o primeiro volume da coleção de patrística da Paulus, aquela coleção verde. Então, que essa aula sirva mais ou menos de introdução para que vocês possam estar fazendo essa leitura desse volume 1 da coleção de patrística da Paulus, que é os padres apostólicos. Aqueles que talvez não tenham acesso ou não consigam comprar esse livro, eu tenho em PDF e posso estar enviando para aqueles que quiserem fazer a leitura e se aprofundar nesse estudo desta aula, nesses escritos dos primeiros cristãos dos primeiros séculos. Pouco sabemos a respeito de Clemente. Há quem o identifique com o colaborador de São Paulo, que é mencionado em Filipenses capítulo 4, versículo 3. Segundo Santo Irineu, é o terceiro sucessor de São Pedro. Pedro, Lino, Cleto, Clemente, ou seja, seria o quarto Papa. Conforme uma narrativa atualmente tida como espúria, sofreu o martírio precipitado dentro do Mar Negro. Gozava de grande autoridade na antiguidade, a tal ponto que sua epístola aos Coríntios foi tida como canônica pelas comunidades sírias. A Clemente são atribuídos vários escritos, dos quais somente a primeira epístola aos Coríntios é autêntica. Primeira, porque existe uma segunda epístola hoje reconhecida como espúria. Então vamos ver a primeira aos Coríntios.
Já o apóstolo São Paulo encontrou sérias dificuldades suscitadas pela comunidade de Corinto, na Grécia. Dividia-se em partidos e chegou a desacatar fisicamente o apóstolo, como atestam 1ª e 2ª Coríntios de São Paulo. Após a morte do apóstolo, os ânimos não se tranquilizaram. Os membros mais jovens da comunidade se rebelaram contra a autoridade dos presbíteros, depondo-os do seu ministério, o que redundava em grave escândalo para as comunidades vizinhas. Quando a notícia dos fatos chegou a Roma, Clemente houve por bem redigir uma carta de exortação. Tal escrito compreende 2 partes. A primeira, do capítulo 1 ao 36, apresenta admoestações de ordem geral. A segunda, do capítulo 37 a 61, alude à problemática e exige submissão dos fiéis aos seus pastores estabelecidos pelos apóstolos ou por seus sucessores. Em sua eloquência, o autor recorre a imagens, à estrutura de um exército, à construção harmoniosa do corpo humano e à hierarquia judaica. Na conclusão, capítulos 62 e 65, o autor exprime a esperança de que os portadores da carta em breve regressarão trazendo notícia da restauração da concórdia na comunidade. A carta merece especial atenção pelos seguintes tópicos. Primeiro, enfatiza que os pastores hierárquicos não podem ser depostos pela comunidade, porque não receberam dela o seu mandato. Este lhes foi transmitido pelos apóstolos e seus sucessores, que por sua parte agiram conforme a ordem de Cristo, que é o legado do Pai. Eis as palavras textuais do autor. Os apóstolos nos anunciaram a boa nova da parte de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi enviado por Deus, portanto Cristo vem de Deus e os apóstolos vêm de Cristo. Esta dupla missão vem, pois, da vontade de Deus. Os apóstolos instituíram os ministros, bispos e diáconos e, a seguir, definiram a norma segundo a qual, quando morressem outros homens comprovados, lhes sucederiam. Os que assim receberam o seu encargo dos apóstolos, ou mais tarde de personagens eminentes, com o consentimento de toda a igreja, serviram ao rebanho de Cristo. Cremos que seria contrária à justiça rejeitá-los do seu ministério. Segundo, esboça-se de algum modo o papel de preeminência da comunidade de Roma, que ousa intervir diretamente em questões internas da igreja de Corinto. Verdade é que tal intervenção também se pode explicar pelo zelo que animava as comunidades cristãs em seu relacionamento mútuo. Terceiro, a respeito dos apóstolos, a epístola oferece o mais antigo testemunho da perseguição de Nero aos cristãos, como também a propósito do martírio de São Pedro e São Paulo e muitos cristãos em Roma. Diz-nos outro sim que São Paulo foi até a Espanha em seu ministério missionário. Agora então vamos estudar os escritos espúrios, ou seja, aqueles que não se tem certeza. Espúrio significa não ter certeza. A segunda carta, então, dita de São Clemente é de autor anônimo e constitui a mais antiga homilia que conhecemos. Descreve a grandeza dos benefícios de Cristo que atraiu mesmo os pagãos e pede dos cristãos uma vida digna. Aguardem a ressurreição da carne que os gnósticos recusam. Tem também as 2 cartas às virgens, que vem a ser uma única circular, dirigida a ascetas de ambos os séculos no século III. Impugna o costume então vigente de coabitarem sob o mesmo teto homens celibatários e mulheres virgens, no intuito de se auxiliarem mutuamente,
sem chegar a um relacionamento sexual. O autor alerta para os perigos dessa prática, que aliás foi combatida também por outros autores antigos. E nós também sabemos aí na modernidade que se deixasse, né, celibatários e celibatárias vivendo junto, é claro que, né, iria ter problemas de desordem sexual, com toda certeza devido, né, à carne ser fraca. Né? Então a gente sabe muito bem disso. Né? Então as duas cartas à Virgem estavam falando dos perigos dessa prática, então disso não ocorrer, né? De o homem mora, enfim, com o homem e a mulher mora com a mulher, né? Separadamente. Então a carta já estava tratando desses problemas aí também, para que não ocasionasse também, né, esse tipo de problema. Os escritos pseudo-clementinos são narrações romanceadas que descrevem a conversão de Clemente sob orientação de São Pedro, assim como a altercação de São Pedro com Simão Mago. Apresentam-se sob duas recensões, recognições em 10 livros. Expõe a viagem de Clemente à Palestina, onde terá encontrado irmãos e familiares seus. Tal obra tem caráter gnóstico e bionita. Julgava a matéria como algo de mal em oposição ao espírito que seria bom. Cristo seria um eon, ser superior divino, que já se teria manifestado em Adão e Moisés. O cristianismo não seria mais do que o judaísmo renovado. 20 homilias que referem viagens de São Pedro missionário. O escrito também é penetrado de concepções judaicas. Os escritos pseudo-clementinos suscitam um problema literário até hoje não resolvido. Parecem depender de uma fonte original datada de 220 a 230 de origem síria. A forma atual deve ser do século IV. Para finalizar, então, que estamos falando sobre São Clemente Romano, vamos ver então a catequese proferida pelo Papa Bento XVI, numa de suas audiências. Ele fala sobre São Clemente Romano. Essa catequese então foi proferida em Roma, né, no Vaticano, em 7 de março de 2007. Diz o nosso amado Papa Bento XVI: Queridos irmãos e irmãs, damos início com esta catequese a uma série de reflexões dedicada aos padres apostólicos, isto é, a primeira e a segunda geração da Igreja depois dos apóstolos. Assim, podemos ver o início do caminho da Igreja na história. São Clemente, bispo de Roma, nos últimos anos do primeiro século, é o terceiro sucessor de Pedro, depois de Lino e Anacleto. Em relação à sua vida, o testemunho mais importante é o de Santo Irineu, bispo de Leão, até 202. Ele afirma que Clemente tinha visto os apóstolos, se encontrado com eles e ainda tinha nos ouvido a sua pregação e diante dos olhos a sua tradição. Testemunhos tardios entre o quarto e o sexto século atribuem a Clemente o título de mártir. A autoridade e o prestígio deste bispo de Roma eram tais que lhe foram atribuídos diversos textos, mas a sua única obra certa é a Carta aos Coríntios. Eusébio de Cesareia, o grande arquivista das origens cristãs, a apresenta nestes termos: de Clemente é transmitida uma longa e admirável carta de autenticidade reconhecida. Foi escrita por ele por parte da Igreja de Roma à Igreja de Corinto. Sabemos que desde há muito tempo e ainda nos nossos dias, ela é tida publicamente durante a reunião dos fiéis. A essa carta era atribuído um caráter quase canônico. No início desses texto escrito em grego, Clemente lamenta que as imprevistas adversidades que aconteceram uma após outra tenham-lhe impedido uma intervenção imediata. Essas adversidades devem identificar-se com a perseguição de Domiciano,
Por isso, a data de composição da carta deve remontar a um tempo imediatamente sucessivo à morte do imperador e ao final da perseguição, isto é, logo depois do ano 96. A intervenção de Clemente, ainda estamos no século I, já era solicitada pelos graves problemas que se encontrava a Igreja de Corinto. De fato, os presbíteros da comunidade tinham sido depostos por alguns jovens contestadores. A lamentável vicissitude é recordada mais uma vez por Santo Irineu, que escreve: sob Clemente, tendo surgido um contraste considerável entre os irmãos de Corinto, a Igreja de Roma enviou aos coríntios uma carta importantíssima para reconciliá-los na paz, renovar a sua fé e anunciar a tradição que há pouco tempo tinha recebido dos apóstolos. Portanto, poderíamos dizer que essa carta constitui o primeiro exercício do primado romano depois da morte de São Pedro. A carta de Clemente retoma temas queridos a São Paulo, que escrevera duas grandes cartas aos coríntios, em particular a dialética teológica, tema sempre atual entre indicativo da salvação e imperativo do compromisso moral. Antes de tudo, há o feliz anúncio da graça que salva. O Senhor previne-nos e dá-nos o perdão, o seu amor, a graça de sermos cristãos e seus irmãos e irmãs. É um anúncio que enche de alegria a nossa vida e dá segurança ao nosso agir. O Senhor previne-nos sempre com a sua bondade, e a bondade do Senhor é sempre maior do que todos os nossos pecados. Mas é necessário que nos comprometamos de modo coerente com o dom recebido e correspondamos ao anúncio da salvação, com um caminho generoso e corajoso de conversão. Em relação ao modelo paulino, a novidade é que Clemente faz seguir a parte doutrinal e a parte prática, que eram contempladas em todas as cartas paulinas. Uma grande oração que praticamente conclui a carta. A ocasião imediata da carta oferece ao bispo de Roma a possibilidade para uma ampla intervenção sobre a identidade da Igreja e sobre a sua missão. Se em Corinto se verificaram abusos, observa Clemente, o motivo deve ser procurado no enfraquecimento da caridade e de outras virtudes cristãs indispensáveis. Por isso, ele convoca os fiéis à humildade e ao amor fraterno, duas virtudes verdadeiramente constitutivas do ser na Igreja. Somos uma porção santa, admoesta. Realizemos, portanto, tudo o que a santidade exige. Em particular, o bispo de Roma recorda que o próprio Senhor estabeleceu onde e por quem quer que os serviços litúrgicos sejam realizados, para que tudo, feito santamente e com o seu consentimento, seja aprovado por sua vontade. De fato, foram confiadas ao sumo sacerdote as funções litúrgicas que lhes são próprias aos sacerdotes. Foi pré-ordenado o lugar que lhes é próprio, aos levitas que competem serviços próprios. O leigo está vinculado aos ordenamentos leigos. Observe-se que nesta carta do final do século I, pela primeira vez na literatura cristã, aparece a palavra grega laicos, que significa membro do laos, isto é, do povo de Deus. Desse modo, referindo-se à liturgia do antigo Israel, Clemente revela o seu ideal de igreja. Ela é reunida pelo único Espírito da graça derramado sobre nós, que sopra nos diversos membros do corpo de Cristo, no qual todos unidos sem separação alguma são membros um dos outros. A clara distinção entre o leigo e a hierarquia não significa absolutamente uma contraposição, mas apenas esta ligação orgânica de um corpo, de um organismo e suas diversas funções. De fato, a Igreja não é lugar de confusão e de anarquia, onde cada qual pode fazer como lhe apetece em qualquer momento, cada um neste organismo, como uma estrutura articulada, exerce o seu ministério,
segundo a vocação recebida. Em relação aos chefes das comunidades, Clemente explicita claramente a doutrina da sucessão apostólica, as normas que regulam definitivamente, as normas que a regulam derivam definitivamente do próprio Deus. O Pai enviou Jesus Cristo, qual por sua vez enviou os apóstolos. Estes enviaram os primeiros chefes das comunidades e estabeleceram que lhe sucedessem outros homens dignos. Portanto, tudo se realiza ordenadamente pela vontade de Deus. Com essas palavras, com essas frases, São Clemente ressalta que a Igreja tem uma estrutura sacramental e não uma estrutura política. O agir de Deus que vem ao nosso encontro na liturgia precede as nossas decisões e as nossas ideias. A Igreja é, sobretudo, um dom de Deus e não nossa criatura. Por isso, a estrutura sacramental não garante apenas o comum ordenamento, mas também a precedência do dom de Deus, do qual todos necessitamos. Finalmente, a grande oração confere um alcance cósmico às argumentações precedentes. Clemente louva e agradece a Deus pela sua maravilhosa providência de amor, que criou o mundo e continua a salvá-lo e a santificá-lo. Assume o realce particular a invocação pelos governantes. Depois dos textos do Novo Testamento, ela representa a mais antiga oração pelas instituições políticas. Assim, após as perseguições, os cristãos, sabendo bem que elas iriam continuar, rezam incessantemente por aquelas mesmas autoridades que os tinham condenado injustamente. O motivo é, antes de tudo, de ordem cristológica. É preciso rezar pelos perseguidores como fez Jesus na cruz. Mas esta oração contém também um ensinamento que guia ao longo dos séculos a atitude dos cristãos em relação à política e ao Estado. Rezando pelas autoridades, Clemente reconhece a legitimidade das instituições políticas na ordem estabelecida por Deus. Ao mesmo tempo, ele manifesta a preocupação de que as autoridades sejam dóceis a Deus e exerçam o poder que Deus lhe concedeu na paz e na mansidão com piedade. César não é tudo. Sobressai outra soberania, cuja origem e essência não são deste mundo, mas lá de cima e da verdade, que se orgulha também em relação ao Estado pelo direito de ser ouvida. Assim, a carta de Clemente trata de numerosos temas de autoridade perene. Ela é muito significativa porque representa desde o primeiro século a solicitude da Igreja de Roma, que preside na caridade a todas as outras igrejas. Com o mesmo espírito, façamos as nossas invocações da grande oração, onde o Bispo de Roma se faz voz do mundo inteiro. Sim, Senhor, faz resplandecer sobre nós a tua face no bem da tua paz. Proteja-nos com a tua mão poderosa. Nós te damos graças através do sumo sacerdote e guia das nossas almas, Jesus Cristo, por meio do qual te glorificamos e louvamos agora, de geração em geração e por todos os séculos. Amém. Então, essa foi aí a audiência e a catequese do nosso Papa Bento XVI sobre a figura de São Clemente Romano. E agora vamos então para a segunda parte da nossa aula, sobre Santo Inácio de Antioquia, outro aí cristão importante. Então vamos ver a figura humana de Santo Inácio. Santo Inácio, também dito Teóforo, portador de Deus, é o terceiro bispo de Antioquia, quase na fronteira entre a Síria e a Turquia de hoje. Após São Pedro e Evódio, então sob Trajano imperador, foi enviado por via marítima de Antioquia para Roma, a fim de ser entregue às feras no Coliseu em 107. Roma
para si as vítimas de maior prestígio. Inácio muito sofreu durante esta viagem, pois era escoltado por milicianos que ele chama 10 leopardos. Tal era a crueldade com que o tratavam, pagando o bem com o mal. A nave fez escala em Esmirna no mês de agosto, escaldante. Os curiosos puderam então avistar um grupo de prisioneiros cercado de soldados. Os cristãos que o viram tomaram conhecimento de que era o bispo Inácio da gloriosa cidade de Antioquia, que estava sendo assim punido. Acorreram sem demora com o seu jovem bispo Policarpo, para testemunhar sua veneração ao confessor da fé. O prestígio de Inácio era tal que as comunidades vizinhas lhe mandaram delegações. Éfeso enviou seu bispo Onésimo, o diácono Burrus e 3 outros irmãos. Magnésia mandou o bispo Basso, 2 presbíteros e um diácono. Durante a escala feita em Éfeso, Inácio escreveu às comunidades que o saudaram: Éfeso, Magnésia, Trales. Além disso, redigiu a sua mais bela carta dirigida aos romanos, pedindo-lhes que, junto às autoridades imperiais, não intercedessem em seu favor, pois ele queria ser dilacerado pelas feras para ser o pão de trigo de Cristo, ou para começar a viver a verdadeira vida. Na escala seguinte, realizada em Troade, o bispo Inácio escreveu mais 3 cartas, a saber, aos filadelfos, aos esmirnenses e a Policarpo, bispo de Esmirna, pedindo-lhes que lhe enviassem delegados à sua cidade episcopal de Antioquia, a fim de felicitar os seus fiéis perseverantes na fé. Tais cartas nada têm de artificial ou pomposo, mas são a expressão viva da alma do apóstolo, cheio de ardor e desejoso unicamente de ir encontrar-se com Deus no face a face da vida verdadeira. Em mim já não existe atração pela matéria, só há uma água viva que murmura dentro de mim, dizendo-me: vem para o Pai. Não encontro mais prazer no alimento corruptível, nem nas alegrias desta vida. O que desejo é o pão de Deus, este pão que é a carne de Jesus Cristo, Filho de Deus, e como bebida quero o seu sangue, que é o amor incorruptível. Trata-se, pois, de uma personalidade apaixonada por Jesus Cristo, desejosa de se lhe unir pelo martírio e zelosa pelas comunidades de que Inácio se despede. A autenticidade de suas 7 cartas não deixa dúvidas. Já São Policarpo as menciona dizendo: seu conteúdo de fé, de paciência e ainda de grande edificação a respeito de nosso Senhor. Então, aspectos doutrinários. Eis os pontos salientes da teologia de Santo Inácio. A cristologia exata, ainda que não formulada na linguagem da teologia posterior. Ele diz na carta aos Efésios: há um só médico, há um tempo, carne e espírito, gerado e não gerado, Deus feito carne e verdadeira vida no seio da morte, nascido de Maria e de Deus, primeiramente capaz de sofrer e agora impassível, Jesus Cristo nosso Senhor. Inácio quer configurar-se plenamente a Cristo, que nada de visível e invisível me impeça de alcançar Cristo, que todos os tormentos do demônio se desencadeiem sobre mim, conquanto que eu alcance o Cristo. Para mim é mais glorioso morrer por Cristo do que reinar até os extremos da terra. É a Ele que busco, este Jesus que morreu por nós. É a Ele que eu busco, Ele que ressuscitou por nossa causa. Neste momento é que começarei a viver. B. Quanto à estrutura da igreja, Inácio supõe o episcopado monárquico, ou seja, um só bispo em cada diocese com seus presbíteros e seus diáconos. Em Efésios, Inácio só refere aos bispos estabelecidos até os confins da terra. Supõe-se assim distante a idade apostólica
em que cada apóstolo tinha jurisdição sobre toda e qualquer comunidade. Sendo, porém, um pastor itinerante, o apóstolo estabelecia em cada comunidade um colegiado de presbíteros e diáconos. Em Esmirnenses encontra-se pela primeira vez o designativo Igreja Católica. A presença de Jesus Cristo nos assegura a presença da Igreja Católica. Se a comunidade de Roma é tida como aquela que preside na caridade, como quer que se entenda esta expressão, ela significa uma preeminência da comunidade de Roma, embora não se lhe possa atribuir todo o significado que essa preeminência primado assumiu nos séculos subsequentes. Em Romanos, São Pedro e São Paulo também são mencionados, destacando-se a sua autoridade entre os romanos, o que atesta a estada de ambos em Roma. Inácio também muito insiste na unidade da igreja, sendo cada comunidade fiel ao bispo. Sem o bispo não é permitido nem batizar, nem celebrar o ágape, a Eucaristia. Tudo, porém, que ele aprovar seja agradável a Deus, para que tudo quanto se fizer seja seguro e legítimo. Inácio também diz que a Eucaristia vem a ser o vínculo dessa unidade. Vós vos reunis na mesma fé em Jesus Cristo, que descende segundo a carne de Davi, filho do homem e filho de Deus, para obedecer ao bispo e ao presbítero de uma concórdia indivisível, partindo do mesmo pão que é o remédio da imortalidade, antídoto contra a morte, mas vida em Jesus Cristo para sempre. A fim de mais ilustrar a figura do grande herói da fé, vão a seguir transcritos alguns textos seletos de Santo Inácio aos Romanos. Se calardes a meu respeito, serei palavra de Deus. Se, porém, amardes minha carne, não passarei de novo a ser senão uma voz. Não queirais favorecer-me, senão deixando imolar-me a Deus, enquanto a um altar preparado, para formardes, pelo amor, um coro em homenagem a Deus, e cantardes ao Pai em Jesus Cristo. Escrevo a todas as igrejas e informo a todas que morro de boa vontade por Deus, se vós não mo impedirdes. Suplico-vos, não vos transformeis em benevolência inoportuna para mim. Deixai-me ser comida para as feras, pelas quais me é possível encontrar Deus. Sou trigo de Deus e sou moído pelos dentes das feras, para encontrar-me como pão puro de Cristo. Acariciai ante as feras, para que se tornem meu túmulo e não deixem sobrar nada de meu corpo, para que na minha morte não torne peso para ninguém. Então, de fato, serei discípulo de Jesus Cristo, quando o mundo nem mais vir meu corpo. Implorai a Cristo em meu favor, para que por estes instrumentos me façam vítima de Deus. Não é como Pedro e Paulo que vos ordeno. Eles eram apóstolos, eu um condenado, aqueles livre, e eu até agora escravo. Mas quando tiver padecido, tornar-me-ei alforriado de Jesus Cristo, e ressuscitarei nele, livre, e agora preso aprendo a nada desejar. Desde a Síria venho combatendo com feras até Roma, por terra e por mar, de noite e de dia, preso a 10 leopardos, isto é, a um destacamento de soldados que se tornam piores quando se lhes faz o bem. Por seus maus tratos, porém, estou sendo mais instruído, mas nem por isso estou justificado. Oxalá goze destas férias que me estão preparadas, rezo para que se encontrem bem dispostas para mim. Hei de instigá-las para que me devorem depressa, e não aconteça o que aconteceu com outros, que amedrontas não me toquem. Se elas, por sua vez, não quiserem de boa vontade, eu as forçarei. Perdoai-me, sei o que me convém, começo agora a ser discípulo. Coisa alguma visível e invisível me impeça que encontre a Jesus Cristo. Fogo e cruz, manadas de feras, quebraduras de ossos, esquartejamentos, trituração do corpo todo, os piores flagelos do diabo, venham sobre mim,
tanto que encontre a Jesus Cristo. De nada me valerão os confins do mundo, nem os reinos deste século. Maravilhoso é para mim morrer por Jesus Cristo, mais do que reinar até os confins da terra. A ele é que procuro, que morreu por nós, quero que aquele que ressuscitou por nossa causa, aguarda-me o meu nascimento. Perdoai-me, irmãos, não queirais impedir-me de viver, não queirais que eu morra. Ao que quer que ser de Deus, não o presenteeis ao mundo, nem o seduzais com a matéria. Permiti que receba a luz pura, quando lá chegar serei homem. Permiti que seja imitador do sofrimento de meu Deus. Se alguém o possui dentro de si, há de saber o que quero e se compadecerá de mim, porque conhece o que me impulsiona. O príncipe deste século quer arrebatar-me e perverter o pensamento voltado para Deus. Ninguém dos presentes queira auxiliá-lo. Passai antes para o meu lado, isto é, para o de Deus. Meu amor está crucificado e não há em mim fogo para amar a matéria. Pelo contrário, água viva murmurando dentro de mim, falando-me ao interior, vamos ao Pai. Não me agradam comida passageira, nem prazeres desta vida. Quero pão de Deus, que é a carne de Jesus Cristo, da descendência de Davi, e como bebida quero o sangue dele, que é amor incorruptível. E para finalizar nossa aula de hoje, então, também vamos ver a catequese que o Papa Bento XVI fez a respeito de Santo Inácio de Antioquia. E também finalizando daí a nossa aula, na aula que vem, iremos então dar continuidade ao nosso estudo sobre os padres apostólicos. Vamos estudar mais 4 nomes que completarão então a série dos padres apostólicos, que é a figura de São Policarpo de Esmirna, Papias de Hierápolis, o pseudo Barnabé, o pastor de Hermas, e ainda vamos fazer aí uma breve exposição sobre a Didaquê, o catecismo dos primeiros cristãos. Então vamos para aí a nossa catequese do nosso Papa Bento XVI sobre a figura de Santo Inácio de Antioquia. Essa catequese, então, o Papa Bento XVI pronunciou no dia 14 de março de 2007. E assim a gente finaliza a nossa aula. Queridos irmãos e irmãs, como já fizemos da quarta-feira passada, falaremos das personalidades da Igreja Nascente. Na semana passada, falamos do Papa Clemente I, terceiro sucessor de São Pedro. Hoje falaremos de Santo Inácio, que foi o terceiro bispo de Antioquia entre os anos 70 e 107, data do seu martírio. Naquele tempo, Roma, Alexandria e Antioquia eram as 3 grandes metrópoles do Império Romano. O Concílio de Nicéia fala de 3 primados. Destaca-se o de Roma, mas também Alexandria e Antioquia participam, no certo sentido, de um primado. Santo Inácio era bispo de Antioquia, que hoje se encontra na Turquia. Em Antioquia, como sabemos dos Atos dos Apóstolos, surgiu uma comunidade cristã florescente. O primeiro bispo foi o apóstolo Pedro, assim nos diz a tradição, e ali pela primeira vez os discípulos começaram a ser tratados pelo nome de cristãos. Eusébio de Cesareia, um historiador do século IV, dedica um capítulo inteiro da sua história eclesiástica à vida e à obra literária de Inácio. Da Síria ele escreve: Inácio foi enviado a Roma para ser lançado às feras, por causa do testemunho por ele dado a Cristo, realizando a sua viagem através da Ásia, sob a vigilância severa dos guardas, que ele chamava 10 leopardos na sua carta aos romanos. Nas várias cidades por onde passava, com pregações e admoestações,
ia consolidando as igrejas. Sobretudo, exortava muito fervorosamente a evitar as heresias que na época começavam a pulular e recomendava que não se separassem da tradição apostólica. A primeira etapa da viagem de Inácio rumo ao martírio foi a cidade de Esmirna, onde era bispo São Policarpo, discípulo de São João. Ali Inácio escreveu 4 cartas, respectivamente às igrejas de Éfeso, de Magnésia, de Trale e de Roma. Tendo partido de Esmirna, prossegue Eusébio, Inácio chega a Troade e de lá envia novas cartas, 2 às igrejas de Filadélfia e de Esmirna e uma ao bispo Policarpo. Eusébio completa assim o elenco das cartas de Inácio, um precioso tesouro da igreja do primeiro século que chegou até nós. Lendo estes textos, sente-se o vigor da fé da geração que ainda tinha conhecido os apóstolos. Sente-se também nestas cartas o amor fervoroso de um santo. Finalmente, de Troade, o mártir chegou a Roma, onde no anfiteatro Flávio foi lançado às feras. Nenhum padre da igreja expressou com a intensidade de Inácio o anseio pela união com Cristo e pela vida nele. Por isso lemos o trecho do Evangelho sobre a vinha, que segundo o Evangelho de João é Jesus. Na realidade, afluem em Inácio 2 correntes espirituais. A de Paulo, que tende totalmente para a união com Cristo, e a de João, concentrada na vida nele. Por sua vez, estas 2 correntes desembocam na imitação de Cristo, várias vezes proclamado por Inácio como o meu e o nosso Deus. Assim, Inácio suplica aos cristãos de Roma para que não impeçam o seu martírio, porque está impaciente para unir-se a Jesus Cristo. E explica: é bom para eu morrer indo para Jesus Cristo, em vez de reinar até os confins da terra. Procuro a ele que morreu por mim, quero a ele que ressuscitou por nós. Deixai que eu seja imitador da paixão de meu Deus. Pode-se captar nessas expressões fervorosas de amor o elevado realismo cristológico típico da igreja de Antioquia, como nunca atento à encarnação do Filho de Deus e à sua humanidade verdadeira e concreta, Jesus Cristo. Escreve Inácio aos Hirmenenses, pertence realmente à estirpe de Davi, realmente nasceu de uma virgem, realmente foi crucificado por nós. A propensão irresistível de Inácio para a união com Cristo funda uma verdadeira mística da unidade. Ele próprio define-se um homem ao qual foi confiada a tarefa da unidade. Para Inácio, a unidade é antes de tudo uma prerrogativa de Deus, que existindo em 3 pessoas é uno, em absoluta unidade. Ele repete muitas vezes que Deus é unidade e que só em Deus ela se encontra no estado puro e originário. A unidade a ser realizada nesta terra pelos cristãos é unicamente uma imitação, a mais fiel possível conforme o arquétipo divino. Desta forma, Inácio chega a elaborar uma visão da igreja que recorda de perto algumas expressões da carta aos Coríntios de Clemente Romano. É bom para vós, escreve, por exemplo, aos cristãos de Éfeso, proceder juntos de acordo com o pensamento do bispo, o que já fazeis. De fato, o vosso colégio dos presbíteros, justamente famoso, digno de Deus, está assim harmoniosamente unido ao bispo como as cordas à cítara. Por isso, na vossa concórdia e no vosso amor sinfônico, Jesus Cristo é cantado. E assim, vós, um por um, tornai-vos coro para que na sinfonia da concórdia, depois de ser tomado o trono de Deus na unidade, canteis a uma só voz. E depois de ter recomendado aos hirmenenses que nada empreendessem no que diz respeito à igreja sem o bispo, diz a Policarpo: eu ofereço a minha vida por aqueles que são submetidos
ao bispo, aos presbíteros e aos diáconos, que eu possa com eles ter parte em Deus. Trabalhai juntos uns para os outros, lutai juntos, correi juntos, sofrei juntos, dormi e vigiai juntos, como administradores de Deus, seus assessores e servos. Procurai agradar aquele pelo qual militais, e do qual recebereis os favores. Que nenhum de vós seja desertor. O vosso batismo permaneça como um escudo, a fé como um elmo, a caridade como uma lança e a paciência como uma armadura. De forma complexa, podemos ver nas cartas de Inácio uma espécie de dialética constante e fecunda entre dois aspectos característicos da vida cristã. Por um lado, a estrutura hierárquica da comunidade eclesial e, por outro, a unidade fundamental que se liga entre si todos os fiéis em Cristo. Portanto, os papéis não se podem contrapor. Ao contrário, a insistência sobre a comunhão dos crentes entre si e com os próprios pastores é continuamente reformulada através de eloquentes imagens e analogias. A cítara, as cordas, a afinação, o concerto, a sinfonia. É evidente a responsabilidade peculiar dos bispos, dos presbíteros e dos diáconos na edificação da comunidade. Para eles é válido, antes de tudo, o convite ao amor e à unidade. Sede um só, escreve Inácio aos Magnésios, retomando a oração de Jesus na última ceia. Uma só súplica, uma só esperança no amor. Acorrei todos a Jesus Cristo como ao único templo de Deus, como ao único altar. Ele é um e procedendo do único Pai, permaneceu unido a ele, e a ele voltou na unidade. Inácio, o primeiro na literatura cristã, atribui à Igreja o adjetivo católica, isto é, universal. Onde estiver Jesus Cristo, afirma ele, ali estará a Igreja, e precisamente no serviço da unidade à Igreja Católica, a comunidade cristã de Roma exerce uma espécie de primado no amor. Em Roma ela preside, digna de Deus, venerável, digna de ser chamada beata, preside a caridade, que tem a lei de Cristo e o nome de Pai. Como se vê, Inácio é verdadeiramente o doutor da unidade de Deus e unidade de Cristo, não obstante as várias heresias que começavam a circular e dividiam o homem e Deus em Cristo. Unidade da Igreja, unidade dos fiéis na fé e na caridade, dos quais nada há de mais excelente. Para concluir, o realismo de Inácio convida os fiéis de ontem e de hoje, convida-nos a todos a uma síntese progressiva entre configuração com Cristo, união com Ele, vida nele, e dedicação à sua Igreja, unidade com o bispo, serviço generoso à comunidade e ao mundo. Em resumo, é necessário alcançar uma síntese entre a comunhão da Igreja no seu interior e a missão da proclamação do Evangelho para os outros, até que, através de uma dimensão, se manifeste a outra, e os crentes possuam cada vez mais aquele espírito indiviso, que é o próprio Jesus Cristo. Implorando do Senhor essa graça de unidade e na convicção de presidir a caridade de toda a Igreja, dirijo a vós os mesmos votos que conclui a carta de Inácio aos cristãos de Tralha. Amai-vos uns aos outros com o coração indiviso. O meu espírito oferece-se em sacrifício por vós não só agora, mas também quando tiver alcançado Deus. Que possais ser encontrados em Cristo sem mancha. Rezemos para que o Senhor nos ajude a alcançar essa unidade e a encontrarmos-nos finalmente sem mancha, porque é o amor que purifica as almas. Então, essa aí foi a catequese que o nosso Papa, então, fez sobre a figura de Santo Inácio de Antioquia. Então, espero que todos tenham gostado de nossa aula e até a nossa próxima aula, então, onde continuaremos a estudar os padres apostólicos e finalizaremos aí vendo então a Didaquê, encerrando assim então esse período dos padres
apostólicos. Muito obrigado pela sua atenção e até a nossa próxima aula.